Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Olá, boa noite novamente, bem-vindos. Vamos lá então analisar a matriz do bordado da Silvia, que fez essa cestinha aqui com o tamanho de, vamos lá, 14 por 12 centímetros. Aproveitando que a gente tem a imagem aqui, né, a imagem que serviu como base para criar essa programação, vamos desproteger aqui os elementos, desagrupando. Agora vamos arrastar essa imagem para o lado, já que tem a imagem original que serviu como inspiração para dar como resultado da programação que ela criou, a gente vai analisar a imagem para ver exatamente o caminhar da programação, uma vez que não está 100% ainda concluída, é só um caminho que ela está usando para poder fazer a programação. Então, essa é a imagem do bordado, né, da ilustração que supostamente ela quer fazer o bordado. Então, tem aqui as florzinhas, tem o cestinho, tem o xadrezinho aqui do cestinho, laço, aqui tem algumas flores, e aqui tem uma flâmula com uma escrita em inglês. E, a princípio, a Silvia trouxe isso aqui como resultado, ou seja, a matriz está exatamente nesse momento, não está pronta, mas está bem pertinho de ficar concluída. Daí eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar essa imagem aqui, que ela já não vai servir para a gente, né, para nada, e vamos analisar agora o que a Silvia fez até aqui, tá? Considerando a programação que a gente está na tela aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, Shift R aqui na tela do Wilcom, para a gente ver o processo de programação que a Silvia usou para fazer essa matriz. Então, Shift R, que é o Show Redraw, ou redesenhar devagar, aqui no Wilcom Embroidery Studio. E agora ele já começou a fazer aqui o processo de simulação da costura, justamente para a gente entender quais foram os primeiros objetos que a Silvia construiu para fazer essa matriz de bordado aqui. Então, primeiro vem ali a parte de cima, que é a alcinha do cesto, né? Ela fez em ponto tatame, depois fez a parte de baixo ali da boquinha do cesto, também em tatame, vamos deixar um pouquinho mais rápido, exatamente assim, para não demorar tanto. Fez o lacinho em tatame, a parte interna, alguns objetos em ponto cheio, depois, já aproveitando a cor, já está fazendo agora a parte da faixa, né, da flâmula aqui em tatame também, alguns objetos das flores aqui em ponto cheio, fez um contornozinho, agora fez essa partezinha aqui superior da cesta, fez um detalhezinho como se fosse uma costura aqui em tom mais escuro, ficou legal, e na sequência fez a borboletinha e a palavra, a frase escrito I love flowers, eu amo flores. Beleza, essa é a programação e essa é a ordem. Quantos pontos tem? Deu 22 mil pontos, né? Deu uma quantidade de pontos considerável, porque são objetos que ela usou ponto tatame com uma densidade convencional de pontos, então, naturalmente, isso gera uma quantidade grande aí de pontos, tá? Não que isso seja um problema, não, mas vamos analisar aqui o que a gente pode fazer, dar de recomendação para a Silvia ter uma programação mais produtiva, mais bonita, né? Mais versátil também. E vamos lá. O primeiro passo que a gente vai analisar aqui é com relação à estrutura desse tatame. Deixa eu ver como está aqui. Ela colocou ponto suporte corrido para a borda, o primeiro ponto suporte. O segundo ponto suporte, ela colocou um tatame duplo, ou seja, de travamento, o bordado não vai sofrer, porque tem travamento suficiente para poder bordar e não desencaixar os elementos. Como a gente não tem a foto do bordado em mãos, não dá para saber ainda se é o suficiente para a máquina não desencaixar os contornos, né? Os preenchimentos, porque na verdade esse desenho não tem contorno, tá? Mas é importante mesmo assim a gente analisar, vou pegar esses dois objetos que estão mais visíveis aqui na tela para mim, para a gente fazer uma verificação básica de posição, né? Que eu chamo de registro entre os objetos. É exatamente a distância, né? A distância é a posição entre um objeto e outro. Isso vai fazer com que a gente tenha um entendimento se vai dar certo o bordado na máquina de bordar ou não.
E a gente faz isso exatamente aproximando aqui, ó. A gente vai aproximar bem. No TrueView, que é esse recurso que ele dá uma simulação de 3D no bordado, tá tudo certo, tudo perfeito, tá? Mas isso não é o suficiente para a gente garantir que o bordado não vai ter problema na máquina de bordar. Então, eu preciso aqui desabilitar o TrueView para a gente fazer esse estudo com o TrueView desabilitado. E o segredo é, exatamente como a Silvia fez aqui, ó, deixou tudo muito bem registradinho, ou seja, o limite desse objeto, que é marcado por essa linha rosinha, que a gente está percebendo aqui, ó, essa linha rosinha, ela está quase que 100% registrada, ou seja, alinhada ao traço do outro objeto que faz divisão, né, que faz divisa um com o outro aqui. Tem algumas areazinhas que dão uma distânciazinha, mas é insignificante, haja vista que a distância entre essas duas linhas, ela é uma variação de menor que 1 milímetro, então é bem pequenininha, tá vendo? É 1/10 de 1 milímetro, 0,14 milímetros, ou seja, 1/10 de 1 milímetro. Então é imperceptível, isso aqui não vai causar problema no bordado, deslocamento, não. Tá? Não pode termos deslocamentos aí acima ou próximo a 1 milímetro, 0,8 milímetros, 1 milímetro, já começa a ficar uma distância entre os objetos bem considerável, de modo que pode resultar numa qualidade ruim no bordado, haja vista que a máquina pode repuxar o tecido, e isso, por sua vez, vai fazer com que crie um buraco entre os dois objetos. Tá? Mas no caso dela aqui, o desenho está bem registrado, bem feitinho, bem alinhado esses objetos. Dá para a gente perceber isso quando a gente desativa aqui o mostrar pontos, e a gente deixa só o traçado através dessa ferramenta, mostrar contornos, e a gente consegue comparar. Olha, clicando aqui, a gente consegue ver que a base vetorial, né, que são os objetos que dão partida à programação, eles estão totalmente alinhados certinho. Então, nesse aspecto, a Silva fez certinho, está tudo perfeito. Agora, um outro dado que é importante também a gente observar, um outro recurso, é esse compensação de repuxo. Esse, na minha visão, ele está insuficiente, tá, Silvia? A gente vai precisar trabalhar valores maiores. Por quê? Toda vez que a gente tem um objeto que ele tem uma carga de pontos maior, porque está com uma densidade convencional, aqui a gente tem uma densidade comum, padrão do Wilson, 0,40, que é uma densidade considerável, que a máquina fica bordando durante muito tempo, né, num ângulo só, principalmente esses objetos que de fato estão com um ângulo único, né? E aí, quanto maior o tempo de que a máquina vai percorrer os pontos, vai levar para costurar os pontos no bordado, mais ela tende a encolher o tecido, mais ela vai trabalhar o franzimento, o encolhimento do tecido. E aí, por conta disso, a gente precisa, em casos extremos assim, trabalhar com valores de compensação de repuxo um pouco maiores. Esse padrão entre 0,17 e 0,25, ele não serve para praticamente objeto nenhum, a não ser letrinhas de, sei lá, 4 milímetros de altura, 5 milímetros de altura. Objetos bem pequenininhos, tá? Que isso vai ter um significado importante. Letras pequenininhas, objetos muito estreitinhos, de 1 milímetro, quando você coloca 0,17, 0,25, eles têm uma relevância maior, porque 0,17, 0,25 milímetros é uma fração bem considerável de um objeto de 1 milímetro. A gente está falando em torno de 17 a 25%, né, de corpo a mais para um objeto pequenininho. Aí é uma coisa. Agora, para objetos grandes, como é o caso desses aqui, que a gente tem uma área de deslocamento bem considerável, esse aqui de baixo, por exemplo, a gente tem uma distância de deslocamento do tatame de 18 milímetros, ou seja, 1,8 centímetros aqui de deslocamento. Né? Então, assim, é uma distância bem considerável. Então, a gente vai precisar colocar um travamento um pouco maior, colocando compensação de repuxo maior. Deixa eu ver aqui qual o valor para cada um desses que ela colocou, e a gente vai analisar. Ó, aqui, nesse maiorzão, ela colocou 0,17. Tá, Silvia? Então, nesse caso aqui, você pode trabalhar valores maiores. Ó, aqui já está diferente, aqui está 0,25 e aqui 0,17. Eu vou recomendar para esses dois aqui, a todos esses objetos, 0,45 milímetros, tá, de compensação de repuxo, ou seja, ele vai dar um deslocamento, ele vai compensar o repuxo do tecido em 0,45 milímetros, ao invés de 0,17, 0,25, que é o que estava. Então, tem que partir de 0,45. Menos que isso, para objetos grandes assim, a máquina vai encolher o tecido de modo que pode haver desencaixe entre eles, dependendo principalmente do tecido. Tá? Então, procura trabalhar partindo de 0,45 em casos assim, onde a gente tem objetos com uma distância de deslocamento considerável. Tá? Tanto para o tatame quanto com o ponto cheio também. No ponto cheio, você trabalhou com
valores aproximados, 0,25 também, da mesma forma, pode trabalhar também com valores um pouco maiores, mesmo sendo pontos diferentes, né? A textura não é tatame, é ponto cheio, mas também é importante você aumentar esses valores. E essas informações, elas valem para todo o desenho, né? Para todos os objetos, principalmente esses feitos em tatame aqui, são objetos maiores. Esses pequenininhos, igual esse aqui, por exemplo, não é que eu não recomendo, mas ele não vai fazer tanta diferença, porque, como eu falei, são objetos pequenininhos, então eles não são necessários, não vai dar problema se você não colocar. Aqui a gente colocou uma compressão de repuxo maior, porque são elementos bordados diretamente no tecido. Então, se você não travar, não estruturar, não trabalhar com compressão de repuxo suficiente, ele pode vir a desencaixar, principalmente porque a gente não tem a presença de contornos aqui. Pode ser que você venha colocar, mas como eu estou analisando o que está na tela, não tem contorno. Porque quando tem contorno, o contorno também serve para corrigir pequenas variações de repuxo de tecido. Aqui, como não há contorno, pelo menos até o presente momento, vai aumentar essa possibilidade de desencaixe, tá? Mas beleza. Com relação à flâmula, possivelmente você trabalhou valores pequenos, exatamente como eu pensei, 0,17, aqui 0,25. Da mesma forma, e pela mesma razão, você pode também, no caso dessas faixas aqui, inclusive, nessa faixa maior aqui, a gente pode colocar valores até, inclusive, bem maiores do que os que eu coloquei até agora. Porque no caso da faixa, a gente tem um deslocamento do ponto horizontal. Ele pega de uma ponta a outra, ou seja, a máquina vai ficar bordando todo esse movimento nessa distância toda, todo esse tempo, né? Vai e volta, vai e volta. Quanto maior a distância de deslocamento do tatame, mais a máquina exerce força para o tecido e mais ele tende a encolher. Então, nesse caso aqui, você pode trabalhar valores ainda maiores, 0,70 milímetros, no caso da compressão de repuxo, para essa flâmula que está com ângulo na horizontal. Se ela tivesse com ângulo na vertical, o valor seria menor, em torno de 0,45 seria suficiente, assim como eu coloquei nas de cima. Já esses objetos de lado aqui, ó, você pode trabalhar com compressão de repuxo exatamente na ordem do que eu falei lá em cima, 0,45, partindo disso. Tá? O texto, deixa eu ver. O texto você trabalhou com um ponto suporte aqui, centrado, possivelmente. Eu acredito que não precise, tá? Eu acho que pode trabalhar com um ponto diretamente sobre o ponto, né? Que como a gente está abordando a letra por cima do tatame, a gente não precisa estruturar muito a letra, né? Então, já é pontos que você economiza e não vai prejudicar a qualidade do bordado em absolutamente nada. Então, tiro aqui o ponto suporte existente nessas letras. No caso dessas florzinhas, eu achei legal esse efeito que você deu aqui no ponto cheio, com divisão automática. Eu achei que vai ficar com um efeito bacana na hora de bordar. Assim como você colocou também nas asinhas da borboleta esse mesmo efeito, né? Deu uma variação no ângulo aqui, e trabalhou essa divisão automática com 7 milímetros, e ele deu essa marcação aqui, que é saudável para esses objetos em ponto cheio, que tem uma distância muito longa, né? Deixa eu ver o que mais. Percebo que aqui você vai precisar corrigir ainda, né? Acredito que você ainda não tenha feito, a questão da posição, ordem das cores. Então, por exemplo, esse verdinho aqui, o ideal seria que ele estivesse atrás da pétala, justamente para o caulezinho da flor não ficar na frente da pétala, né? Então, em alguns casos, ó, esse aqui, ó, beleza, esse aqui, esse conjunto aqui, né? Essa florzinha, juntamente com essas folhas e esse caule, tá tudo bem ele ficar na frente dessa, porque o conjunto tá um na frente do outro. Agora, dentro dos mesmos elementos que fazem referência a uma única flor, é importante a gente colocar o caulezinho para trás, né? Ou seja, para bordar primeiro. E aí depois vem as pétalas ali. Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso dizer a respeito desse desenho. Tudo certo, no demais o desenho está legal. O que falta aqui na minha percepção, comparando com a imagem que você me mandou, seria, de fato, colocar contornos, né? Não em todo o desenho, mas na flâmula, acho que é legal colocar um contorno. Talvez um corrido simples, com 4 repetições, fique legal. Tom sobre tom, ou seja, aqui na flâmula, por exemplo, como você usou esse tom de verde mais escuro, que é o mesmo verde que você usou aqui na frase, colocar ele como contorno, dando acabamento aqui nesse verde mais clarinho. E seria exatamente essa a recomendação também para o lacinho, colocar contorno aqui, tom sobre tom, que seria esse mesmo verdinho, que é mais escuro que esse, separando aqui o laço, e, não diferente disso, eu também colocaria contorno nesse detalhezinho, nesse babadinho aqui do cestinho, rosinha também num tom mais escuro, que poderia, inclusive, ser esse mesmo tom que você usou aqui, que é um tom de rosa
um pouco mais escuro, e para fechar também um contorninho aqui no cestinho, um contorninho marrom, que pode ser o mesmo marrom, ou até um marrom um pouco mais escuro também, para dar esse contraste. Essas seriam as recomendações para melhorar esse desenho aqui. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilcon Embroidery Studio, que na minha opinião é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado, basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo!